meus companheiros da Cruzada. Eu fui observar no arquivo que eu tenho, o estudo que eu pude compartilhar com todos, já tem mais de ano. Era um estudo denominado Da Epigenética ao Amor, que procurava relacionar a importância do amor, da vivência do amor, com as doenças, com os sofrimentos que nós, espíritos imperfeitos encarnados nesse planeta, vivenciamos em algum momento. Então, se destacava a importância do amor, não só para mitigar, para reduzir os efeitos dos sofrimentos, das dores, mas até mesmo curá-los. E, na verdade, hoje, esse estudo ele é uma sequência daquele. E está com o título Percepções e Sofrimentos Espirituais. E a gente inicia com uma frase de um grande físico. Na verdade, ele está na base da física quântica, a física que estuda as energias, que na época de Kardec chamavam de fluido, um austríaco chamado Erwin Schrödinger, nesse livro chamado O que é Vida, em que ele faz a seguinte asserção: o mundo consiste numa construção das nossas sensações, percepções e reminiscências, ou seja, ele está falando de vidas passadas. Então é isso. Mas antes temos que relembrar sempre, toda vez que nós formos fazer uma reflexão, que esses são os alicerces da nossa doutrina. E nós vamos tocar em todas essas grandes estacas da doutrina dos espíritos: Deus, imortalidade dos espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos e a comunicabilidade dos espíritos. Então, vamos lá. O que nos motivou para essa apresentação de hoje? Lhes digo que esse estudo ele foi elaborado no início do ano de 2019. Puxa, 2019, mas ele é atualíssimo. Ele contextualiza fenômenos como as mudanças ambientais, as mudanças sociais, a transição do nosso mundo e a globalização. São coisas que nós estamos vivendo. E, sobretudo, fala de uma forma indireta nessa situação de grande mudança rápida e que nos é explicado pela lei, na lei da destruição, que é a pandemia do Covid-19. Se o vírus não é uma criação do homem, ele é uma criação divina. E ele tem um papel, está exercendo um papel que muitos veem apenas o lado negativo, veem a coisa apenas no aspecto material. Mas se nós rebatermos para o lado moral e espiritual, nós constataremos que é um imenso processo de aprendizado que nós estamos vivenciando e, consequentemente, de criação, de cocriação. Então, vamos procurar enxergar essa pandemia pelos aspectos positivos, sobretudo. A motivação desse estudo, que se iniciou, como eu falei para vocês, no final de 2019, mas eu me baseei em 2 artigos desse grande físico, o Cláudio Carvalho Conte, que é um articulista mensal do Correio Espírita e também da revista Cultura Espírita. E ele publicou 2 artigos que foram a base do início desse estudo, que foi em dezembro de 2018, Percepção dos Espíritos, e 2019, Sofrimento dos Espíritos. Me apoiei também no livro daquele que eu já lhe falei no início, o Erwin Schrödinger. Ele publica um livro chamado O que é Vida. Na verdade, são 2 livros. A primeira parte é Espírito e Matéria, e a primeira parte é O que é Vida, e a segunda parte é fruto dos seminários, das reuniões, dos congressos que ele participou, chamado Espírito e Matéria. O Erwin Schrödinger, como eu falei para vocês, é um dos grandes alicerces da física da energia, a física quântica, que está aproximando e muito para a ciência fragmentária do homem a doutrina dos espíritos. Ele tem uma experiência famosíssima, que nós vamos mostrar ela mais aqui à frente, chamava-se o gato morto-vivo. Depois
pessoal apelidou o gato de Schrödinger. E esse físico também, ele é eclético na medida em que ele se aventurou, ele pesquisou na área da biologia, da filosofia, da ética e das religiões. Os físicos, em geral, sobretudo os físicos quânticos, eles pensam em várias escalas, então eles constroem modelos espetaculares e que fazem a ciência crescer, evoluir. Eu sempre digo que os físicos eles são a ponta de lança da aproximação entre a ciência do homem e a ciência dos espíritos. Um outro que eu me baseei foi o Carl Gustav Jung, um psiquiatra suíço, que publicou um livro chamado O Homem e Seus Símbolos. O Ronaldo conhece bem o Gustav Jung, ele vivenciou com Freud, mas depois tiveram alguns embates, mas não é tema nosso aqui. Mas, na verdade, ele era um grande espiritualista. E também nos baseamos num livrinho do Mário Frigeri, um advogado paulista, que é um articulista do Reformador, aquela revista da FEB, e que publicou esse livro, As Sete Esferas da Terra. Como sempre, nós nos fundamentamos no Pentateuco, sendo que esses 3 livros que estão aí com a linha em vermelho fazem parte direto desse estudo. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente começa com 2 questões. O que são e como são as nossas percepções, as percepções dos espíritos. Se nós consultarmos o dicionário, percepção é ação ou efeito de perceber o sentido de algo por meio das sensações, coisas do nosso corpo material, ou da inteligência. Aí falou nessa palavra, ela é chave. A gente abre o Livro dos Espíritos, na questão 76, e lá diz que espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Ou seja, nós somos isso. Nós somos os seres inteligentes da criação. Agora, o espírito ele tem duas situações em que vão implicar em percepções diferentes. Eles podem estar ligados a um corpo material ou não, encarnado ou desencarnado. E lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, quando Kardec faz uma série de colocações, apoiado pelos espíritos superiores, falando sobre as moradas na casa do meu pai. Tá? E o nosso mestre dos mestres falava que existe muitas moradas na casa do nosso pai. Né? E lá coloca vários itens que estão aí arrolados e fala que o nosso mundo é um mundo de imperfeições. Né? É um mundo ainda de grande aprendizado e de purificação. No Livro dos Espíritos, no capítulo 3, quando fala da criação, existem 3 questões lá importantes. A 55, quando Kardec indaga, são habitados todos os globos que se movem no espaço? A constituição física desses mundos é tudo a mesma coisa ou são diferentes? Aí, na 57, a própria pergunta já começa a responder essas 2 aí. Diz assim, não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tem organizações diferentes os seres que os habitam? Todos vocês já estão aí respondendo. Né? Quem já fez essa experiência? Todos nós, com certeza. Olhar para uma noite estrelada. Né? Se bem que Saquarema cada vez tem mais luz, está dificultando, mas é um excelente exercício. A gente olha aquela miríades de pontinhos, né? Às vezes até vejo o mundo se mexendo, mas isso é obra do homem. Né? Todos esses pontinhos estão se mexendo, embora para nós não seja perceptível isso em função da distância. Né? Mas, inclusive, onde nós estamos, está mexendo, pois que nos universos nada é estático, nada parado. Tudo evolui, tudo se transforma, tudo é dinâmico. Né?
E esse exercício, quando nós o realizamos, normalmente nós nos concentramos e fazemos uma série de perguntas, não é fato? Mas nós estamos num mundo grandão, como lá na Gênesis, fica aqui a sugestão, quem não leu, leia, quem não leu, estude. Mas não indico essa edição que está aí, não. Eu tenho que substituir essa edição. Aí é a quarta edição, essa edição é adulterada. Ela não corresponde à realidade. Mas a Terra que nós vemos é um imenso, como Gagarin descreveu, né? É uma bola azul, o primeiro homem é o espaço, é uma bola imensa, né? Mas, no final dos anos 90, uma associação entre a Agência Espacial Norte-Americana, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Italiana construíram uma sonda que eles batizaram de Cassini-Huygens para estudar um planeta em que ele desconfiava que lá tinha uma lua nesse planeta, o planeta Saturno, tinha uma lua chamada Titã, que provavelmente teria umas condições próximas da Terra, porque é uma insistência muito grande em querer vir o mundo igualzinho como nós. Pode até existir, não é? Mas certamente, se os espíritos são diferentes, os mundos são diferentes, não vamos querer encontrar coisa igualzinha, não vai ser tão comum assim, não é? Para nós espíritas fica fácil entender isso. Mas o interessante dessa experiência é que quando essa nave, essa sonda atingiu Saturno, eles fizeram a seguinte experiência. Eles pegaram o orbitador, que é essa parte de cima aqui, e viraram em direção à Terra. E olha o que apareceu. A quase 1,5 bilhão de distância, a Terra era um pontinho como esse que nós observamos quando daqui olhamos o céu. Ou seja, as percepções, minha gente, elas podem variar. Depende de vários fatores. Mas tem dois que são fundamentais. No livro do Mário Frigério, ele baseado na obra do Chico, sobretudo naquela obra A Vida no Mundo Espiritual, ele organiza, pelas distinções que são feitas, as esferas ligadas ao nosso mundo, né? Essas 7 esferas. Nós estamos aí na crosta terrestre, né? Nós aqui, os encarnados. Os desencarnados que estão conosco aqui hoje, cada um deve estar num lugar, né? Jesus, por exemplo, talvez esteja nessa aqui, ó, nas esferas, as diretrizes do nosso planeta, né? Que é um outro livro que eu sugeri a leitura. Ele é pequenininho, é muito excelente. Excelente. Qual é o livro espírita que não é bom, né? Então, minha gente, uma conclusão inicial: as percepções variam com o tipo de mundo e conforme o grau de evolução espiritual de quem está nesse mundo. Há uma relação direta. Então, as percepções nos diversos mundos guardam esta relação que aí está no lado esquerdo, né? É o nível de conhecimento, desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral, sabedoria, que vai determinar aqui no lado direita o grau de evolução do espírito. Então, no mundo inferior, os espíritos inferiores, ou seja, com um grau de desenvolvimento, um grau evolutivo menor do que o mundo mais desenvolvido, com espíritos com mais vivência, mais encarnações, as percepções são bem diferentes. Então, aqui no lado esquerdo, o espírito inferior, ele vai ter percepções em função da sua condição. Mesmo num determinado mundo, os espíritos que ali estão têm percepções diferentes, consequentemente, criam realidades diferentes. Ou seja, a diversidade é o apanágio, é a característica daquele mundo. No mundo superior, o espírito Cristo, como exemplo, com Jesus, eles têm a realidade em si, mas eles estão no outro patamar. Não é? Então, no nosso mundo, especificamente no mundo de prova e de purificação, de sublimação, né, os encarnados recebem estímulos, têm suas percepções, né, e vão construir suas realidades. Os desencarnados têm outra condição, como os espíritos nos explicam. Então, eles vão ter outras percepções, iguais à nossa, e outras que nós não conseguimos ter por estarmos ligados a esses corpos físicos. É bom lembrar, como Emmanuel explicou ao Valdo Vieira e ao Emanuel lá nos anos 60, que a relação entre encarnados e desencarnados ligada ao planeta Terra é essa aí, ó. 4/5 desencarnado para 1/5 de encarnado.
Ora, tem 7 bilhões de seres encarnados hoje, se a proporção se mantém, tem 28 bilhões de espíritos ao nosso redor aí na Terra, em vários tipos de grau de evolução, né? Então, as realidades vão variar muito. Então, agora a gente pode começar o nosso estudo. Como se dá a percepção de um espírito encarnado? Lembrando, pode ser que tem sempre uma pessoa se iniciando na nossa doutrina, assistindo essa exposição, então a gente lembra que nós somos seres inteligentes no universo, nós somos espíritos ligados intrinsecamente, energeticamente, à essência de um corpo material, que é uma substância chamada DNA, está muito em moda aí por causa da pandemia, né? A cada célula. Na verdade, nós não somos o envoltório energético, como a gente descreve normalmente, não está em volta do nosso corpo físico, o chamado perispírito, que relaciona, que permite a correlação entre nós, espírito, e esse corpo físico que nós estamos ocupando agora. Então, há uma relação de energia entre os vórtices de energia, os aglomerados de energia que constituem o ADN, o ácido desoxirribonucleico lá de cada célula, que comanda o funcionamento do corpo material, né? E o espírito. O perispírito é essa ligação, é uma correlação quântica, uma correlação de energia. No Livro dos Espíritos, no capítulo 6, Kardec dá uma explanação sobre o perispírito lá no século XIX. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente. Ou seja, o perispírito ele tem energias que o constitui sempre, mas em cada mundo que o espírito encarna, o perispírito absorve fluidos energéticos, aglomerados energéticos daquele mundo. Participa o perispírito ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até seu ponto da matéria inerte. É o perispírito, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, né? Lá as células, os tecidos dos órgãos, servem de conduto dessas sensações. Ou seja, o corpo material, a partir lá das células, do neurônio, percebem as sensações ambientais e essas sensações estão correlacionadas ao mesmo tempo com o perispírito, porque estão ligados, né? Correlacionados energeticamente. Aí, então, nós, espíritos, percebemos essas sensações. Em suma, olha aqui nesse esqueminha. O espírito tem o seu perispírito. Nesse perispírito estão guardados todos os vórtices, todas as fitas magnéticas, todos os arquivos do nosso processo evolutivo. É por isso que, quando nós desencarnamos, nós podemos resgatar essas memórias, porque está tudo guardado em forma de energia no perispírito. É como o nosso HD aqui do nosso equipamento, está tudo guardadinho ali. Quando você liga aquilo, ó, o perispírito puxa e joga para o espírito ter, então, a clareza do que está ali guardado. O nosso corpo material, né, é ele que vivencia, através dos sentidos, as experiências materiais. E esses sentidos são captados pelos órgãos, pelos tecidos dos órgãos e pelas células, pelo DNA das células. Então, é aqui que está a correlação, ó, perispírito, DNA. Não tem mágica, não tem maravilhoso. É uma ciência, como é a doutrina espírita. Então, a balança evolutiva tem a ver com isso, essa correlação. Nós estamos nesse mundo com esse corpo que há uma especificidade, fruto, como nós explicamos lá naquele estudo anterior, da evolução. O corpo físico, no planejamento encarnatório, ele é moldado fruto de um planejamento, em que a maioria dos seres que estão encarnados nesse planeta não participam desse planejamento. 75% ou mais do planejamento encarnatório dos espíritos aqui encarnados é compulsória. Nós não participamos, nós recebemos esses códigos todos no ADN para vivenciarmos tudo isso que nós estamos vivenciando
até agora dessa nossa encarnação. Então, como é que se dá essa dinâmica das experiências perceptivas dos encarnados? É assim, olha. Está aqui, nessa engrenagem azul, nós, espíritos com o nosso perispírito. Nós estamos no meio ambiente, e aqui eu coloco uma coisa muito importante. O meio ambiente não é só o material. Nós estamos correlacionados com um monte de espíritos encarnados nesse momento. Então, há uma psicosfera ao nosso redor, que nós estamos vivenciando. Então, nós, espíritos, azulzinho aqui, recebemos os estímulos do meio ambiente espiritual e do meio ambiente material através do nosso corpo físico, e temos as percepções chegam a nós. Então, cada um de nós, em função das nossas condições, criamos realidades, não são iguais. E então emitimos pensamentos, emitimos atos, fazemos coisas. Então, agimos e pensamos, né? Por ação e por pensamentos, nós criamos. Todos nós criamos juntos, co-criamos, inclusive com o nosso Pai. Nós co-criamos. E assim é a grande roda da evolução. No corpo material, nós temos esses 5 estímulos aí, que variam, né? O meu, por exemplo, a minha visão já está ruim, minha audição, mais ou menos. Por quê? Porque nossos corpos físicos têm um prazo de validade e vai vencendo, aí a coisa começa a não funcionar muito bem, né? O meu cachorro, hoje eu fui abrir a porta devagarinho para ele não ouvir, mas já estava lá na porta, porque ele consegue ouvir muito melhor do que eu, não é? Então, isso varia esse sentido em cada etapa da nossa vida. Mas é através dele que nós vamos ter as percepções dos estímulos ambientais, seja material ou espiritual. Agora, é óbvio que nós temos uma relação com a matéria muito grande. Por que isso? Porque nós encarnamos para vivenciar na matéria. Ninguém aqui é anjinho. Nós somos todos, eu costumo ser assim, nós somos todos malzinhos. Mal com L, nós estamos aprendendo, não é? Então, nós temos que vivenciar na matéria sim. O que devemos evitar são os excessos. E cada um conhece seus excessos, né? Recebe os estímulos e aí nós temos um elemento que, através dos sentidos, vai carregar esses estímulos todos para uma parte central, como o nosso computador. Nosso computador ele tem um monte de periférico, o mouse, o pendrive, mas tudo que eles têm vão carregar para o processador central, né? O nosso elemento básico para a percepção é essa célula especial, é a nossa célula mais especializada, que dos 10 trilhões que compõem mais ou menos as células dos nossos corpos, 86 milhões são essas células profundamente modificadas. E, em geral, quando elas são lesadas, não se recuperam. Tem uma razão. É o nosso sistema mais especializado, é o sistema nervoso. E essas células formam uma imensa gambiarra de qualquer parte do nosso corpo até uma parte central, que é o cérebro, o sistema nervoso central. Essa engatadinha, elas se comunicam uma com as outras através de uma coisa chamada as sinapses. É como se fosse 2 fios emendados, que a gente põe lá uma fita isolante, só que do nosso corpo é muito melhor, né? Então, veja, nós temos uma parte central, que é essa que está aqui, do sistema nervoso, e a parte periférica, né? Então, a parte central é o encéfalo, com a medula, está aqui, onde vai processar as coisas do mundo material, e temos o sistema nervoso periférico, que se divide em 2 tipos. Um que a gente pode decidir o que fazer, né? Por exemplo, eu posso querer levantar a perna, eu estou mexendo aqui o braço, as mãos, vocês devem estar vendo aí, eu não. Enfim, posso piscar o olho. Mas existem coisas que você não controla, é o sistema nervoso autônomo, são das nossas vísceras. Fica aqui uma pergunta só para provocar vocês. Imagine se nós pudéssemos escolher o que fazer com os nossos órgãos, com o pulmão, com o estômago, com o coração, com o fígado. Se fosse voluntário, o que isso ia dar, hein? Deixa essa história para outro dia. Mas, então, todos os estímulos que são percebidos pelo sistema nervoso somático, o voluntário e o involuntário, são carreados tudo para uma parte central.
E numa fração pelos neurônios, milesimal de segundo, que coisa maravilhosa, né? Chega tudo lá. Se eu botar uma agulha aqui no meu dedo, eu sinto quase a mesma hora. Não é não. É uma fração mínima do tempo daqui da Terra, né? Mas chega rapidinho no sistema nervoso, passando de célula a célula, através lá dos mediadores químicos, acetilcolina, noradrenalina, não me lembro mais ou menos disso aí. E vamos embora, chega até o sistema nervoso. Aqui, então, nós vamos construir realidades. E o que é realidade? Eu fui no dicionário buscar o sentido de realidade e tive uma surpresa. Eu acho que vocês também vão ter. Olha, põe um dicionário importante, o Michaelis. Diz assim, ó, realidade, o que existe realmente, o que tem existência objetiva, em contraste com o que é imaginário ou fictício. Será que o que eu imagino não é real? E a mediunidade, como é que fica? E a materialização? Né? Aí eu fui buscar outro dicionário. Diz assim, característica ou particularidade do que é real. Para mim, isso não diz nada. Né? Então, para quem é espírita, esse conceito é furado. Não explica para mim o que é a realidade. A realidade pode ser material, mas ela pode ser imaterial também. Né? Então, não explica nem na perspectiva espírita, nem na perspectiva da física quântica, da mecânica quântica. Eu vou comprovar isso para vocês agora aqui. Nós vamos entrar agora na aula prática. Aula prática. Eu vou pedir licença a Elisa e vou abusar e vou pegar o gatinho dela, vou pegar o Yoda. Então, vou batizar isso aqui. Hã? A Yoda. Está aqui. Todo mundo vai fazer essa experiência porque ela é hipotética, ela é imaginária, tá? Vamos para uma caixa de papelão, cada um pega o seu gatinho e põe dentro da caixa. Botei aqui na caixa o meu gatinho. Dentro dessa caixa, eu estou colocando agora um vidro, está aqui embaixo, um LMI, um vidro tampado, mas dentro tem um potente veneno. Também coloco nessa caixa uma caixinha que está aqui com 3 furinhos, mas que estão fechados agora. Dentro dessa caixinha tem uma substância radioativa. Próximo a essa caixinha tem um aparelho que mede radioatividade, é um contador Geiger. Tá? Ligado a esse contador Geiger, existe um martelo pendurado. Se eu destampar essa caixinha que está aqui com a substância radioativa, o que vai acontecer? O ponteirinho do contador Geiger vai mexer, aí o martelo vai cair. Quando ele cair, ele vai quebrar esse vidro, libera o veneno. O que acontece? Já viu, né? Então, ó, montei a experiência, acabo nesse momento de abrir a tampinha da caixinha da substância radioativa. Eu pergunto a vocês agora. O seu gato, você não está vendo, ele está tampado a caixa. O gato está vivo ou está morto? Eu vou destampar o meu aqui agora. E o gatinho está vivo. Morreu. Aí o Ronaldo abriu a caixa dele, o gato está morto. Ora, o que isso está dizendo para a gente? A realidade, na verdade, só existe quando nós a provocamos, nós a colapsamos. Em física, o pessoal chama de colapsar. Existem 2 possibilidades nesse experimento. Ou o gato está vivo, ou o gato está morto. A gente só vai saber, o gato está vivo, não, está morto. Então, realidades são construções, fruto das nossas percepções. E elas podem, então, variar. Na verdade, nós estamos num universo de possibilidades e a cada momento nós estamos fazendo escolhas. Eu vou provar isso para vocês agora, comprovar. Eu não. Existe uma área da psicologia, o Ronaldo conhece bem isso, chamada, lá de origem alemã, né? A psicologia Gestalt. Gestalt é uma palavra alemã que significa forma. Em ciência, nós praticamos muito isso. A psicologia Gestalt defende que, para você entender um todo, você tem que ter a percepção das partes. Das partes constituem um todo. Né?
Então, nós vamos fazer uma experiência agora que eu vou tentar comprovar isso junto a vocês. Existe aí, diante de vocês agora, uma figura. Essa figura, eu pergunto, o que você está vendo? É um cachorro? É um gato? É um coelho? É uma cobra? É um pato? É um leão? O que você está vendo? Você já está respondendo. Eu pergunto, você está vendo um coelho nessa imagem? Vou tentar mostrar. O coelho, aqui está o olho do coelho, isso aqui tudo é a cabeça do coelho, o olho do coelho, o focinhozinho do coelho, aqui é a boquinha do coelho. O coelho está olhando para o seu lado esquerdo aí. Viram? Mas, de repente, você também não pode ver um pato? Como seria o pato? O pato seria assim, aqui, ó, o bico do pato, a cabeça do pato está aqui, o bico do pato, o olho do pato. O pato aqui está olhando para o lado de cá, para o lado direito. Eu pergunto, você vê ao mesmo tempo o gato, o coelho e o pato? Hã? Ou você está escolhendo? Uma hora você vê o coelho, outra hora você vê o pato. Ou seja, isso é o que se chama colapsar uma possibilidade. Vou dar mais um exemplo. Está aí um cavalo, né? Eu vou mexer nessa foto. Girei ela. E agora você está vendo o cavalo ou está vendo um sapo? Opa! Deixa eu voltar aqui. Ó, o cavalo e o sapo. O cavalo e o sapo. É a mesma figura, né? Então, a cada momento de nossas vidas, nós estamos colapsando possibilidades e criando realidades. E essas realidades vão ser fruto da sua característica enquanto espírito encarnado, em função do seu corpo físico também, do meio ambiente que você está. E aí vem uma coisa singular, do ambiente material e do ambiente espiritual. Nós nunca estamos afastados do ambiente espiritual. Se eu pudesse fazer uma síntese para explicar tudo isso, faria da seguinte maneira. Veja, isso aí é um iceberg, né? Tem lá na Antártica muito. Aqui tem uma parte que normalmente a gente vê, né? Essas duas aves só vem essa parte aqui. Mas, na verdade, o iceberg é uma coisa muito maior, muito maior. A parte maior está debaixo d'água, né? Então, se a gente puder traçar um paralelo, essa parte pequenininha que está aqui é o nosso mundo material. E essa parte inferior é o mundo espiritual. E nós estamos aqui, ó, nesse limiar, que é a nossa encarnação. Nós temos contato com o mundo material e com o mundo espiritual sempre. Embora, como nós temos a necessidade de vivenciar na matéria, nós estamos sempre olhando mais para esse mundo aqui do que para esse aqui. Mas ele influencia isso aqui, claro, a cada momento de nossas vidas. Uma outra constatação, para sedimentarmos bem essa perspectiva dessa relação constante entre o mundo material e o mundo espiritual. Nós aqui estamos, nesse momento, conscientemente vivenciando aqui na matéria. Mas tem coisas que nós não percebemos. Tem coisas que nós já vivenciamos em outras encarnações. Então, isso aqui, Jung, eu me socorri aqui do Jung para dar essa explicação, tem muitas coisas no nosso inconsciente. A cada momento que nós estamos pensando consciencialmente, nós estamos enviando coisas para o nível do inconsciente. Tem coisas do inconsciente descendo para o consciente. Há uma dinâmica, não para, né? Então, tem coisas que a gente vivencia nessa e em outras encarnações e que estão guardadinhas lá no outro lugar, que eu já vou mudar o nome desse inconsciente. Estão guardadinhas no inconsciente. Tem coisas que nós vivenciamos nessa encarnação e em outras que nós não queremos nem saber, porque fazem muito mal, perturbam muito a gente. São percepções indesejadas, tudo guardadinho. Onde é que estão guardadas, na verdade, essas coisas que descem em alguns momentos? Nós aqui, encarnados, vivenciamos um estímulo qualquer e coisas que estavam guardadinhas. Ih, caramba, parece que eu já vivenciei isso aqui. Repete aquilo, né? E sensações também não muito boas descem. Porque isso, na verdade, está tudo guardado onde? No perispírito. São vórtices de energia. Como aquilo que está impresso no HD
do nosso computador. Está tudo lá. Quando a gente liga, puxa, aquilo vem. Né? Às vezes tem uns arquivos e não é esse arquivo que eu queria, não. Eu queria ver o outro arquivo. A dinâmica é essa que a gente tem para explicar. Fica mais claro entender o que é mediunidade. E fica claro que por que todos nós somos médiums. Só que alguns precisam purificar certas áreas e, às vezes, encarnam, têm um planejamento encarnatório para exercer essa mediunidade de forma muito intensa. Em geral, são espíritos, como já nos foi explicado, extremamente devedores. São espíritos que viveram muito orgulho, muita vaidade, e que, às vezes, expressa, ele encarna com uma mediunidade muito intensa, e ele é extremamente vaidoso. Ele exibe características que fogem, às vezes, à lei divina. Por que esse indivíduo tem uma mediunidade tão forte, faz um trabalho e é tão vaidoso? Porque, na verdade, ele é apenas um medianeiro de um espírito evoluído. E que aquela mediunidade que ele está exercendo vai lhe fazer muito bem em termos de se purificar. Mesmo aquele egoísta intelectual, que é a pior forma do egoísmo, não é o material, porque o material fica aqui, mas o egoísmo intelectual, já que nós somos os seres inteligentes do universo, nós podemos levar de volta. Então, nós temos que trabalhar para nos purificarmos aqui. Então, todos nós somos médios. Todo mundo deve doar tudo que tem, todas as suas virtudes, porque é compartilhando as nossas virtudes, ajudando uns aos outros, que nós vamos mitigar as nossas deficiências, vamos aprender, vamos crescer, vamos evoluir. E, nesse sentido, fica de forma emblemática o papel dessa pandemia, o quão ela tem ajudado tantos nós, sobretudo a exercermos a fraternidade. A obsessão, o que é? Senão esse processo de correlacionamento e de percepções. Né? Às vezes o obsidiado, ele quer aquilo, ele tem fome daquilo. Não é? Essas relações dinâmicas explicam todos os processos mediúnicos, todos os processos obsessivos, com quem é que nós estamos ligados, quais são as realidades que nós estamos criando em nós, a partir das percepções que, às vezes, estão colocando em nós, estão correlacionando com o nosso perispírito. Espíritos, às vezes, não muito desenvolvidos, se correlacionam conosco, perispiritualmente, não é isso? E aí a gente vive essas situações não muito boas. Mas não esqueçamos, sempre temos gente boa a nos acompanhar, espíritos bons a nos acompanhar. Nossos anjos de guarda, não é isso? Nós nunca estamos sós. Basta que nós não esqueçamos que ao lado dos amigos tem aqueles não muitos amigos. Por isso que Jesus nos alertou, está lá em Mateus. Vigiai os seus pensamentos. Esses pensamentos são realmente nossos, que eu estou tendo nesse momento? E se não forem aqueles que estão nos perturbando, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar. Porque nós somos espíritos ainda imperfeitos. Né? Então, vamos orar para não fazermos escolhas contrárias à lei divina. O que quer dizer isso aí? Para que não entreis em tentação. Nós, espíritos, somos encarnados nesse planeta, ainda somos inferiores. Estamos prontos, somos seres inteligentes. Mas nós somos inferiores, então nós temos que procurar fazer as boas escolhas, mas sempre vigiando para não sermos sugestionados a fazer escolhas contrárias às leis divinas. Né? A prece é de uma força imensa. Então, agora, vamos ver como se dá a percepção do desencarnados, né? Bom, o desencarnado, então, essa imagem tem algo errado aqui, né? Porque se é desencarnado, não tem o quê? Tiramos já daqui, ó. Não tem, é só o espírito e o perispírito, tá? Então, eu fui me socorrer de Kardec, né? Dos espíritos que orientaram Kardec. Diz assim na questão 237. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha na Terra? O que os espíritos responderam? Sim, além de outras de que aí não dispunha. Por quê? Porque o corpo material que nós estamos ligados, encarnados, ele é limitante.
E tem que ser assim, senão ia dar uma confusão danada na nossa encarnação, né? Continua. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos, numa palavra. Espírito sabe tudo? Vocês já estão respondendo, né? Os espíritos responderam a Kardec: quanto mais se aproximam da perfeição, quanto mais perfeitos forem, vão ocupar mundos mais perfeitos, né? Então, e vão saber muito mais. Se são espíritos superiores, sabem muito, mas a sabedoria é relativa. Quem sabe tudo é o nosso Pai Criador. Os espíritos inferiores, como nós, são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. E a gente, às vezes, tem uma soberba danada, pensa que sabe tudo. A duração, ou seja, o tempo aqui da Terra, os espíritos compreendem como nós? Claro que não, né? Não, e daí vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Os espíritos encarnados, os mais evoluídos, né, eles colapsam passado e presente da gente para ele, passado e futuro. Para o espírito, sobretudo o espírito superior, o passado e o futuro são presentes, né? Kardec explica: os espíritos vivem fora do tempo, como compreendemos. A duração para ele deixa, por assim dizer, de existir. Passado e futuro são colapsados, são escolhidos em presente. Precisam da luz para ver? Não, não precisa. Vem por si mesmo, sem precisar de luz exterior. Para o espírito não há trevas, excetuando aqueles que estão com pensamento fixo naquele mundo mais inferior ainda, aqueles seres que vivem aplastados na superfície do mundo. Tal é que até o perispírito perde a forma, né? Na 247, para ver o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? O que é que responde? Como o espírito se transporte aonde queira, com a rapidez, é instantâneo, com a rapidez do pensamento, pode dizer-se que vê em toda parte ao mesmo tempo. Olha que troço, e a gente vai chegar lá, hein? Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger o conjunto. Para nós ainda não dá, não, né? Ou se dá, não dá tanto. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós, mais distintamente, pois que a sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada obscurece, é óbvio. Nosso corpo físico foi preparado para esse mundo aqui. E ele está falando dos desencarnados, e não é qualquer um, não, os mais evoluídos. Os espíritos percebem os sons? Sim, percebem mesmo sons imperceptíveis para o vosso sentido obtuso. Sentido obtuso, hein? Puxa vida. E às vezes a gente pensa, que maravilha. E é mesmo, nosso corpo é uma maravilha. Mas em relação ao que pode ser, ainda é pequeno. Na 249, no espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver. Todas as percepções constituem atributos do espírito e eles são inerentes ao ser. Então, eles percebem tudo. Quando reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos, é o que nós vimos anteriormente. Deixam, porém, de estar localizadas e ensaixando ele na condição de raticidade de espírito livre. Ou seja, o corpo físico é meio para a percepção e expressão do espírito quando encarnado, e, consequentemente, é limitante aquela situação, porque é preciso aquilo, é fruto do projeto encarnatório. Então, passamos agora à terceira parte, que é a parte dos sofrimentos dos espíritos. Aí também vamos ter a percepção encarnada e desencarnada. Então, é bom lembrar antes que a matéria não sente dor. O corpo físico, ele confirma, já falamos aqui, ele é organizado em função de um planejamento encarnatório. O corpo físico, também já falamos, tem funcionamento relacionado com a expressão do ácido desoxirribonucleico, DNA, né? Que forma lá o ARN mensageiro, né?
que está até sendo muito falado aí, que as vacinas estão usando a ARN mensageiro, a tal vacina da Pfizer, da AstraZeneca, e que está tendo problema porque a gente ainda não conhece bem, né? Agora, o corpo físico ele tem que ser mantido, senão ele se degrada rápido, né? Dependendo das nossas escolhas. O André Luiz não fumava, né? Provavelmente formou lá um tumor, deu um carcinoma, espalhou pelo corpo e ele desencarnou. De repente, poderia ter desencarnado em outro momento, né? Então, o corpo físico tem prazo de validade. E o espírito escolhe como? Escolhe. Dependendo da nossa escolha, a gente pode prolongar a duração do corpo físico ou precipitar um desencarne anterior. É como um automóvel, depende de como é que você usa o automóvel. Pode durar mais, pode durar menos. Ele fala isso, os espíritos, através de Kardec, no capítulo 14 da Gênesis, quando fala da ressurreição, né? Diz assim: a matéria inerte é insensível. O fluido, perispírito, igualmente é insensível. Ele apenas transmite as sensações do corpo material ao centro sensitivo, que é o espírito. Então, é o espírito que sente, nós é que sentimos. Nós que criamos a realidade. As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito, por intermédio do perispírito. Daí, o sofrimento, isso que a gente chama de dor, e depois alguns mantêm essa dor prolongadamente, se nutre até dela, depende de com quem ele esteja se relacionando espiritualmente, né? Qual é a realidade espiritual dele, qual é a psicosfera que ele se encontra. O sofrimento deve-se às percepções do espírito no relacionamento com a matéria, e eu acrescentaria com outros espíritos, né? Então, o sofrimento é consequência da dinâmica dessas informações entre espírito, o corpo material e, eu acrescento, com outros espíritos, né? Ou seja, tem uma relação direta com o planejamento encarnatório. Então, muita coisa que a gente, o espírito passa, né, no plano material, tem a ver com as suas relações. Então, vamos ver agora e como se dá o sofrimento do espírito desencarnado. Agora não tem o corpo físico. O sofrimento do espírito desencarnado encontra em sua própria consciência e energia, ou seja, está tudo com aqueles vórtices de energia vibrando no perispírito, que uma hora ele vai ter a possibilidade de modificar e deixar de sofrer. Todo mundo tem essa chance, uma hora vai ocorrer. Estou desencarnado, e isso é narrado em vários livros do André Luiz, né? O processo de sofrimento depende do estado vibratório do desencarnado, assim como o seu grau de conhecimento e elevação. Ou seja, aquilo que é sempre o pessoal bate, depende do grau de desenvolvimento intelectual e moral do espírito. Para dar um exemplo, nesse livro, Libertação, que faz parte daquela coleção A Vida no Mundo Espiritual, né, do André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier. Então, tem uma passagem no capítulo 7, né, que descreve o quadro doloroso de um desencarnado, quando, então, o instrutor Gubi esclarece a André Luiz a situação daquele espírito no estado animalesco, né, e que chega a certo grau que ele perde a conformação do perispírito. Alguns espíritos explicam, dizem que muitos abortos naturais que ocorrem aqui no nosso planeta são de espíritos que precisam ter esse choque anímico, voltar aqui, para readquirir a forma perispiritual. Fica assim, eles chamam de ovoides, né? Então, a explicação é essa, olha. Esse espírito, André Luiz, fala Gubi, esgotam resíduos envenenados que acumularam na esfera íntima, entregando-se agora a infindáveis dias de tortura redentora. Mas vai ter um momento em que ele ultrapassa isso, né? Porque tem muito espírito, mesmo nesses mundos, tem muito espírito evoluído ajudando. Porque ninguém para de trabalhar, todo mundo trabalha. Não existe estática no universo. A estática, o parado é aparente. Então, podemos agora fazer uma síntese final, lembrando que há uma correlação entre percepção, realidade, sofrimento e grau evolutivo do espírito. A evolução do espírito ocorre de forma sempre dinâmica e varia de um para um.
para outro, perdão, de um para outro. Cada um tem a sua, é singular. Somos espíritos diversos buscando a mesma meta, que é a perfeição relativa, vivenciar o amor perenemente, como Jesus já o faz. Somos espíritos a caminho, evoluindo ainda num mundo de prova e expiação. Mas existem mundos outros maravilhosos que estão nos aguardando. Nós vamos chegar lá. Então, hoje, nós ainda vivenciamos determinadas situações em nosso perispírito, fruto das nossas escolhas passadas e presentes. Quem de nós, em algum momento dessa encarnação, não vive algum desses sentimentos que está aí arrolado? Né? Ainda tem irmão nosso que vive um ódio, quer eliminar o outro. Tem irmão nosso que acha que tudo sou eu, que tem ressentimento, que tem inveja, que tem egoísmo, que quer separar, né? Você não serve, você é isso, você é aquilo, né? Então não pensa como eu, então eu vou te eliminar. Ou seja, são irmãos nossos transviados do bem. Né? Mas tem outros que vivem mais intensamente outros sentimentos. Mas quase todos que estão aqui, em algum momento, vivenciam em escalas diferentes esses sentimentos contrários às leis divinas. Mas nós também vivenciamos sentimentos coadunados com as leis divinas. E quanto mais nós vivenciarmos isso no nosso planeta, e esse momento, o momento da pandemia, é um excelente momento, não está aqui à toa, faz parte da lei de destruição, não foi a primeira vez que ocorreu isso nesse mundo, mas está ocorrendo agora e provavelmente ocorrerão outras vezes, mas significa um momento de aceleração, de transformação, de evolução, de crescimento, de progresso da humanidade, seja na ciência ainda fragmentária do homem, mas, sobretudo, do crescimento moral nosso. Viver mais o desapego, sermos mais compreensíveis, solidários, se o outro se colocar na situação do outro, consolar o próximo, explicar o que você tem de virtude ao outro para que o outro também cresça, é compartilhar saberes, né? Ter um humilde para estar sempre aprendendo, saber perdoar, mas, sobretudo, fraternizarmos, vivenciarmos a fraternidade numa maior intensidade possível. Então, a título de conclusão, meus irmãos, minhas irmãs, encarnado, não importa onde você está, não importa até onde nós podemos querer perceber as coisas, tenhamos clareza que nós, encarnados, temos limite em função do nosso corpo material. Desencarnado que está participando hoje, ele tem muito mais percepção do que nós encarnados. Então, ele está aqui, está influenciando todos nós aqui, inclusive eu que estou fazendo aqui o estudo. Estou sendo ajudado, certamente. Encarnado tem aspectos inconscientes que estão guardadão lá, né, que entra na percepção da nossa realidade, que vai descendo. Né? Temos que ter clareza disso e tomar cuidado, vigiarmos nossos pensamentos. Mas não tenhamos medo de nada, nós estamos nesse mundo para experienciarmos. Vamos experienciar, nós podemos tudo, só não devemos o excesso. E o excesso, cada um tem o seu e sabe qual é. Eu tenho vários. Então, vamos nos envolver no mundo, vamos participar de qualquer forma, mas, sobretudo, buscando sempre a fraternidade, porque ela é a grande mola impulsionadora da nossa evolução. A dor é evitável? Ela pode ser inevitável, mas ela também pode ser evitável. Mas que todo mundo aqui, em algum momento, já teve dor, de vários níveis, teve, né? Porque faz parte do processo de aprendizado. Mas então, companheiros, que saibamos fazer essas boas escolhas, as escolhas do bem, em função das leis divinas, porque a cada vez, como eu tive a oportunidade de falar na quinta-feira para os meus companheiros lá no estudo do mês espírita da UCEAV,
Quanto mais escolhas no bem nós fizermos, quanto mais compartilharmos nossas virtudes com os nossos irmãos, mais a nossa luz vai brilhar. Então, que brilhe a nossa luz. Que assim seja. Muito obrigado.